My gosh. Meus amigos, a partir deste momento estamos no estúdio virtual. Como sabem, o estúdio virtual é a segunda parte do programa Isto e Aquilo, que é reservado ao debate do tema que foi escolhido para o programa. Mas hoje temos novidades. Hoje temos uma cara nova e vamos saber quem é quem. Filomena ou Mena? Ela pode escolher. Filomena, seja bem-vinda. Quem é Filomena? Bom, Filomena se considera uma cidadã do mundo porque tive o privilégio de ter nascido em Portugal, mas ao mesmo tempo ter vivido muitos anos no Brasil e ter vivido com muitas pessoas de muitos lugares naquela cidade onde morei. Onde eu tive uma ligação muito grande com libaneses, indianos, tive com umas pessoas que eu acho que nós dizemos que são diferentes, que é o mineiro, são da região de Minas Gerais. Depois tive contato com árabes e acho que é um país que tem o privilégio de onde os que não se dão bem nos seus países de origem se dão muito bem num país que nos acolhe como o Brasil. Nasci em São Miguel, sou miquelense, fui criada na Ilha Terceira, vivi nos Açores durante um período de 10 anos, vim para Lisboa, tive 7 anos em Lisboa e vivi 45 anos no Brasil, entre idas e vindas. Sou profissionalmente corretora ou mediadora imobiliária, sou corretora no Brasil e sou mediadora não ativa em Portugal. Tive imobiliária própria até 2004. Sou chefe de escuteiros, tenho uma cabeça acho que bem lavada e não sei mais o que dizer para vocês. Oi, chegou mais alguém, tem ali alguém no cantinho. O que é que eu faço? Atualmente sou avó a tempo inteiro, não tenho ocupação do momento, mas depois em particular eu digo-vos o que é que aconteceu para eu poder estar aqui. Dentro do convite do Joseph, foi uma surpresa para mim muito grande, fiquei intrigada com o assunto, digo assim, fiquei expectante, estava num grupo tão grande e de repente teve tanta gente curtindo e de repente recebo um convite para participar deste grupo. Fiquei intrigada. Depois o Joseph mandou-me vários links e disse, olha, vai dando uma olhada. Eu fui olhar. Intrigada. E então? Eu fui olhar, já sei o que é que cada uma faz, pelo menos os perfis de vocês, eu andei cuscando tudo, andei vendo quem são, né? E pronto, acho que sou isso só, Filomena Maria. É caso para dizer bisbilheteira? É bisbilheteira? É cusca. Seja bem-vinda, Filomena ou Mena. Obrigada. Agora, como vocês me quiserem casar, só não me chamam de Filó. Filó não. Depois eu explico porquê. Muito bem. Então, está apresentada a nova cara do nosso estúdio virtual, da nossa equipa VWR. Agora, eu gostaria que cada uma das nossas companheiras se apresentasse à Filomena. Vamos começar pela Sónia, que está lá em cima. Olá, Filomena, eu sou a Sónia, sou aqui de São Miguel. Se bisbilhotaste o meu perfil, sabes que eu sou sapateira. Ai! E curiosa nas horas vagas. Bem-vindo ao grupo. Obrigada.
Fatinha. Olá, eu sou a Fatinha, sou de São Miguel também, sou corisca malamanhada, sou enfermeira para rimar ali com a sapateira. Bem-vinda e obrigada. Bem-vindo ao Clube das Malucas. Tá bom. Eu esqueci de dizer, eu sou de São Miguel, sou de Ponta Delgada. Eu nasci na Rua da Boa Vista. Eu sou da Ponta Garça, minha rica Santa Terra. Tá bom. Celinha, penso que já se conhecem, no entanto, vamos apresentar. Eu imaginei que eu conhecesse mais do que eu pensava, mas tudo bem. De qualquer maneira, a dona Filomena lá, a que mora lá em Lisboa, com certeza, deve ter ido com a, como diz aqui no Brasil. Alô? Oi? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Como diz, tudo bem. Como diz aqui no Brasil, né? Deve estar com as orelhas pegando fogo, né? Mas seja bem-vindo. Bastante. Filomena, tá? Eu fico muito feliz em poder conversar com a Filomena, porque eu gosto muito da dona Filomena de Lisboa, a outra Filomena. Mas, assim, é muito importante ver... Eu fico muito feliz quando chega outra pessoa, outra Ilhéu, sabe? Outra Ilhéu. Quando chega aqui, aí junta os quatro, aí eu vejo a fisionomia desses portugueses maravilhosos, eles mudam, ficam mais jovens. O Joseph, então, está aqui, o sorriso está de orelha a orelha. A Sônia nem se fala, Fatinha, meu Deus, que alegria. Então, as coriscas e os coriscos, todinhos estão felizes pela sua entrada. E eu mais ainda, porque, de qualquer maneira, você tem uma passagem aqui pelo meu país, não é? É isso aí. Além de tudo, Além de uma... Tá? Também. Celina, além de uma passagem pelo Brasil, eu tenho uma história de família pelo Brasil. Que é assim, a minha família, para chegar a São Miguel, começou em Pernambuco. Há 200 anos atrás. Certo. Muito bem. Apresentada essa questão... Essa história é muito conhecida por nós que somos descendentes de judeus sefardistas. Agora, mas eu não é pela parte judia. Não, eu estou falando nós aqui da minha família. Sim. Muito bem. Já se apresentaram a Filomena, a última é a Silene. A Silene, que também é brasileira. Ela é brasileira holandesa, holandesa brasileira, qualquer coisa assim do género. Ela vai dizer. Bem-vinda, Silene. Boa noite. Gente, desculpa, que eu estou com problema de internet. Estou com três aparelhos, finalmente um eu consegui. Bom, eu me chamo Silene, sou paraense, estou na minha cidade, de férias, no Pará, e moro há 29 anos na Holanda. E, bom, eu estudei psicologia em Recife, morei 18 anos em Recife, Pernambuco. Lá me formei também, sou filósofa, e na Holanda eu sou cuidadora de idosas, já agora aposentada, né? E, bom, eu acredito que é isso que eu tenho que dizer. Estou um pouco estressada, porque eu não sabia que onde eu ia conseguir internet. Eu saí de um lugar, de um aparelho para outro, e eu estou num quarto onde eu durmo, que eu estou hospedada em um colégio, que eu já morei aqui, né, com as freiras, só que eu estou num apartamento à parte, né? Então, foi muito corrido, gente. Na hora do jantar, eu tive desculpa, gente, eu estava com as irmãs jantando, eu tenho que sair correndo para ver 5 minutos antes das 7 horas, mas estou aqui. Então, vamos falar o que interessa, né, para a gente? É isso, muito gente. Bem. Se alguém quer mais perguntas, se alguém quer perguntar alguma coisa, estou aqui, se eu puder responder, eu respondo. Pois bem, então eu vou... Obrigada, muito prazer. Antes de darmos início ao nosso debate, vou lembrar que eu vou chamar uma pessoa, ainda não sei quem, mas vou chamar uma de vocês, vai falar sobre o tema, e quem tiver algo
para falar com ela. Deixa falar primeiro e depois, se tiver que rebater ou fazer algum comentário, é só levantar a mão que a seguir eu dou a entrada. Está bem assim? Muito bem. Em 1947, a ONU, composta pelas grandes potências mundiais, especialmente Rússia e Estados Unidos, dividiu a Palestina para criar o Estado de Israel, criar duas nações. Só que o problema existe desde essa altura, em que só uma parte, que é precisamente Israel, que faz parte da Palestina, territorialmente faz parte da Palestina, a partir daí os conflitos começaram. E porquê? Porque há um Estado e há um outro Estado que não é reconhecido. Portanto, e todos eles, os dois, estão na Terra Santa. Como é que se concebe na Terra Santa, onde nasceu Jesus Cristo, etc., como é que se pode conceber a guerra quando deveria haver paz? Eu vou chamar a Sónia. Foi a primeira a entrar, também vai ser a primeira a deitar palavra. Sónia, tem palavra. Sim. Este conflito por Israel e principalmente pela cidade de Jerusalém já vem de há muitos séculos atrás. A cidade de Jerusalém foi sempre uma cidade muito desejada por todos. E Israel acaba por ser o Estado onde há as três principais religiões, os católicos, os judeus e os muçulmanos. Supostamente devia ser um local de adoração e de paz e de tranquilidade. Infelizmente não é assim, porque do outro lado na faixa de Gaza nós temos o Hamas, que é um grupo radical islâmico que reclama Israel como Estado Islâmico. A verdade é que todos nós, todas essas religiões têm uma história em Jerusalém. Por exemplo, Maomé, onde falei com Moisés, com Jesus e com Abraão. Abraão também subiu ao mesmo monte para fazer o sacrifício do filho que não se concretizou. Portanto, aquela zona é importante para os muçulmanos, é importante para os judeus, e depois também há a Basílica do Santo Sepulcro, que é importante para os católicos. O problema tem sido não só religioso, mas também político, porque depois da Primeira Guerra Mundial, ali o Médio Oriente, que era principalmente ocupado pelos turcos otomanos, aquilo fica praticamente ao abandono. E depois a Grã-Bretanha, quando tomou conta daquilo e começou a dividir os países, também não ajudou muito. Depois a ONU querer reconhecer Israel como Estado e a Palestina como outros, e devolver a Palestina aos judeus quando já era habitada por muçulmanos, e depois os judeus a crescer cada vez mais e os muçulmanos a não quererem que eles cresçam. Depois todas as sanções que são impostas à faixa de Gaza, porque aquela faixa aquele pedaço de terra está praticamente isolado, não só por Israel, mas também pelo Egito. E portanto aquela gente vive com bastantes dificuldades e com bastantes necessidades de produtos básicos. Com a eleição do Hamas como governo deste país, as coisas melhoraram um bocadinho, porque eles investiram bastante em infraestruturas, em hospitais, em escolas, mas cá está, sendo um grupo terrorista,
O que é que acontece? Debaixo dos hospitais, o que é que descobriram? Descobriram um arsenal de armamentos e de uma série de coisas que nada têm a ver com a saúde e muito menos com a segurança dos palestinianos. Israel vai se defendendo como pode, vai atacando também na medida que é atacado. Eu acho que aquilo não, é um conflito que não tem solução, muito honestamente. Eu gostaria muito que houvesse paz naquela terra, porque não é a Terra Santa, é a terra onde foi derramado o sangue do Cordeiro, do nosso Salvador. Portanto, ia ser uma terra abençoada. Em vez disto, nós vemos esta tristeza, esta desgraça e tantas mortes que são tiradas, a meu ver, sem sentido nenhum. E é isto que eu tenho a dizer sobre aquilo que... Alguém quer comentar a intervenção da Sónia? Muito bem. A Terra Santa é composta, a chamada Terra Santa é composta por Israel, Cisjordânia e parte da Jordânia. São três países que formam a Terra Santa. Mas continua o tal dilema, sendo Terra Santa, ali não há paz. E precisamos também entender uma coisa. Há três tipos, isto relativamente a Israel, há três tipos de judeus, como há em todo o lado. Há o ortodoxo, há o reformista e há o conservador. O atual governo de Israel é considerado um governo de direita. Sendo assim, sendo um governo de direita, e havendo uma coisa que aí é que está o grande problema do conflito, é a chamada faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, onde estão muçulmanos, alguns judeus, porque há judeus que não querem saber absolutamente nada de guerra, querem a paz. E o outro lado, que são chamados sionistas, que é apontado ao atual governo, eles são considerados, na realidade, fascistas, terroristas, aquilo que quiserem chamar. Isso é o panorama que existe. Agora, se o sionismo, isto quer dizer que quem é sionista vem de Sião, a palavra sionista vem de Sião, mas também é um movimento que deu origem a Israel, portanto ao Estado de Israel. Como é que não se pode entender? Há outra coisa aqui que eu gostaria de referir. Segundo o que eu li, alguma pesquisa que eu fiz, não muita, mas fiz alguma, os judeus de Israel não permitem que um palestino, portanto, mesmo da faixa de Gaza, entre no seu território nem sequer para trabalhar. Como é que se pode definir um governo que, além de ser, foi atacado sem dúvida e defendeu-se, mas há coisas que não se podem conceber. Como é que para se defender tem que matar gente inocente? É o que está a acontecer precisamente na faixa de Gaza. Fatinha, vamos falar sobre o assunto. Bem, vamos falar sobre isso, mas a verdade é que eu não sei muito sobre isso. A única coisa que eu sei é que a Terra Santa foi a terra prometida por Deus aos judeus, quando Moisés conduziu os judeus para chegar à Terra Prometida. E o que é que a gente vê hoje em dia? Eu não sei, mas eu resumo isso assim dessa maneira. Eu continuo a pensar que a política e a religião são como a prostituição. São as três profissões mais velhas do mundo. E é assim que elas dominam. Aquilo é uma terra tão grande. E as pessoas não se entendem. E os israelitas acharam que tinham que pegar naqueles tristes muçulmanos e encurralá-los para aquele canto da faixa de Gaza, sem sequer permitir que eles
fazendo boicotes, sem permitir que eles venham trabalhar ou estabeleçam relações com a outra parte de cá, e são, digamos que isso é uma espécie de... Não será racismo, é levar ao extremo a política e a religião e conduzir o povo àquela miséria. Depois, no meio daquilo tudo, há os tais reacionários, os terroristas, ou sionistas, como se chamam, que perpetuam aquele tipo de situações e foram responsáveis pela guerra. Foi com eles que se desencadeou essa guerra a partir de outubro. No entanto, eu acho que aquilo que eles fizerem é monstruoso. Mas Israel também respondeu da mesma maneira. E está a exterminá-los e está a dar cabo deles. O povo não tem culpa. E então há alguns que vão se dominando à conta da guerra e vão perpetuando essas situações. Eles não gostam de ninguém, eles só gostam de si próprios. Porque eles não olham para o povo que está a sofrer, está a ser exterminado, tanta gente a ser morta. Há uma pobreza extrema naquela faixa de Gaza. E eu não concordo que se faça isso, eu não acho bem que se faça isso. Eu acho que, enquanto a política e a religião dominarem, eu não percebo nada de política nem nada de religião, mas enquanto for a cabeça das pessoas, nunca se vai a lado nenhum. E eu acho isso muito triste. Eu não tenho muitos conhecimentos para fazer defesas do que está a acontecer entre Israel e a Palestina. Nos últimos tempos tenho-me revoltado extremamente contra isso, porque vejo, e já deixei de ver nos últimos dias as coisas que estão a acontecer na televisão, porque aquilo é muito triste, ver aquelas crianças a sofrer daquela maneira. Dá a impressão que os israelitas querem fazer aos palestinianos aquilo que já fizeram com eles, né? Que era uma tentativa de extermínio. Eu não sei se estou a dizer um grandíssimo de um disparate e uma grande baboseira, mas dá a impressão que há qualquer coisa ali, um recalque qualquer, que eles estão a fazer aos outros aquilo que já fizeram com eles. E não é correto. E às vezes eu pergunto onde é que está Deus que não ilumina a cabeça dessas pessoas. Na verdade, os grandes conflitos mundiais históricos têm sempre a religião pelo meio. Célia, no seu ponto de vista, qual seria a melhor forma de pôr cobro? Não, Celinha, não é Silene, Celinha. Agora, qual seria o melhor caminho para pôr cobro a essa mortandade? E quando falo mortandade, seja de um lado ou do outro. Qual seria o melhor caminho para que isso se pudesse resolver? Sinceramente, Sim. Eu não sei responder essa pergunta, porque ultimamente tem sido muito estranho o comportamento das pessoas, né? Representações, inclusive agora no Comitê Internacional da ONU, está havendo muitas, digamos assim, muitas cobranças, né? O pessoal da África do Sul também já está impondo algumas coisas, né? Já cobrando de Israel, cobrando da ONU. Mas, assim, os palestinos, eles sempre foram cautelosos com relação ao que, ao que eles veem uma política deliberadamente, assim, uma política israelense de dividir e conquistar. Sabe? Por quê? Porque visando, em parte, impedir o estabelecimento de um Estado palestino, mas um Estado palestino viável, que respeita a Cidade Santa. Né? Então, assim, o que é a faixa de Gaza? O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza não é um país separado, né? Embora a Cisjordânia e Gaza estejam fisicamente separadas desde o estado da criação, lá em 1948, quando, inclusive, teve um brasileiro que foi muito importante à época na ONU, que era o Oswaldo Aranha, que, por ironia do destino, ele não iria ser o presidente daquela comissão naquele momento, e ele foi substituir um outro embaixador que sofreu um infarto. E daí Oswaldo Aranha, um grande diplomata brasileiro à época, ele geriu a galera toda da ONU para
para a questão da criação do Estado. Mas, assim, tem um analista que eu andei lendo aí sobre o que está ocorrendo, né? Ele diz o seguinte, que a faixa de Gaza, como eu falei, não é um país separado, né? Eles têm as mesmas aspirações, é isso que é interessante. Eles têm a mesma aspiração à autonomia, né? E à liberdade do controle e ocupação israelense, né? Então, assim, o que está ocorrendo é porque o que está ocorrendo? O que está ocorrendo? Gente, são países que estão quase Israel e a Palestina tem a proteção de países que eu chamo assim, países de potências de guerra, de conflitos enormes, de uma força de armamento fora de série, né? Você tem a Inglaterra, você tem os Estados Unidos de um lado, né? De um lado, você tem outros aí que estão dando só assim a Rússia, né? A Rússia, o Irã aí, a Rússia. mas a Rússia, enfim, o que está acontecendo nesse momento é que a gente está vendo todos os dias das nossas vidas, desde o dia 7 de outubro, quando recomeçou esse conflito, a morte de centenas, milhares de crianças, de pessoas que não têm nada a ver com isso, que simplesmente moravam lá, habitavam lá, estavam nos kibbutz, tal, etc. Então, me junta o Hamas com o Rajah, se eu não me engano é Rajah, aquele outro lá que ajudou também o Hamas, né? Então, se juntam para quê? Para destruir, aí para defender. E aí o outro lado, aí fica, não, vamos defender, E vem Coreia do Norte, e vem o Irã, enfim, vem uma série de coisas. O Egito fica lá, né? Tá dando um suporte. Mas o componente Palestina, eu penso que é o mais vago, sabe? É por isso que eu digo que eu não sei. Eu não sei, eu penso que existe um vácuo político na Palestina, tá? Então, assim, quem controla o território? O que é esse controle? Que comitês civis são esses que a gente ouve falar, né? Ouve falar bastante. Quais são os atores? Esses atores eles são hostis, eles são da paz. Então é isso que eu fico muitas vezes parada em frente a uma TV a observar os que estão a discutir isso daí se pronunciam e não chegam a nenhuma conclusão. Eu não vou falar do passado, que já foi dito aqui, as meninas já falaram essa questão aí do que é Israel, do que é a Terra Santa, né? Então, assim, a gente tem que pensar no hoje, o que está ocorrendo. Já houve tanta confusão, que às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer nessa bendita fronteira, como é que eu posso dizer? Essa fronteira de poeira, porque é uma fronteira de poeira, é uma fronteira tão essa fronteira entre os países é tão, como é que eu posso dizer? Frágil, porque não tem. Como é que vai ser o dia seguinte dessa guerra? Porque todo dia tem problema, todo dia tem ataque, todo dia, sabe? Então, um discute aqui, outro discute lá, e agora, então, com esse negócio agora, que já está entrando, o secretário lá dos Estados Unidos falou, foi lá, manda alguém, vai à capital, vai não sei quem para a capital árabe para resolver, e fica nessa coisa que já está rolando há 3 meses, minha gente. Olha, sinceramente, eu não sou nenhuma jornalista política ou do cotidiano, ou que seja, eu sou apenas uma mulher que estudou um pouquinho, que tem registros na minha árvore genealógica de judeus e de árabes. Eu penso que eu defendo a paz, é a única coisa. Assim como está sendo a Ucrânia, que está sendo a Ucrânia, ontem mesmo o premier britânico, né, assinou lá, vai mandar mais dinheiro, mais grana, mais para a Ucrânia. Então, fica essa coisa ali, naquela região, e o que é pior, a Coreia do Norte, que é uma
é um país extremamente traiçoeiro, está apoiando, né? Do lado de lá. Né? Então, essa coisa aí, ninguém sabe até que vai dar. Porque a própria China, ela não quer que, por exemplo, no caso da Coreia, as Coreias, né, do Sul e do Norte, a própria China é contra essa confusão. Né? Então, assim, a gente tem que lançar para dentro da gente, para ver se as forças saem, que atingem um pouco mais, com muito mais calor e muito mais positividade ao universo, para que essa coisa, desculpa a expressão, mas essa coisa mude, porque está muito difícil. Está muito difícil. Eu pensei muito em participar desse programa, porque a gente já conversou sobre isso, sobre guerra, eu não gosto assim, muito, não é, mas a gente tem que trabalhar a questão da opinião, a questão da reflexão, mas o que eu trago aqui na reflexão é exatamente a questão de união e de elevar o pensamento ao universo, ao Deus Supremo, às forças do universo, que protejam aqueles que estão lá, né? Tanto de um lado como do outro. É isso. A verdade é que quando a ONU, com as superpotências a apoiar, dividiram a Palestina, era para criar 2 Estados. O Estado de Israel e o Estado palestino. Só que isso nunca aconteceu. Aconteceu sim, Israel. Agora, por que razão não se reconhece a Palestina lá com os seus povos? Sejam eles são diversos, não é? Mas que a Palestina, porque é que não é reconhecida a Palestina como um Estado igual ao Israel? Silene, quer comentar? Só acrescentar. Dá para entender que eu estou com fone de ouvido? Tá ouvindo. Eu posso falar ou a colega aí fala? Fala. Silene. É só assim, resumindo o que a Célia falou, né? Bom, a gente vê que eu não sou, para começar, gente, eu não sou de estar assistindo televisão, sabe? Eu já eliminei televisão, jornal, essas coisas na minha vida, porque eu não vou poder ajudar, né? E tá claro que eu não vou ficar alienada no assunto, mas também não me envolvo tanto. Mas pelo pouco conhecimento que eu tenho, pelo pouco que eu escuto, e agora o que a Célia falou, resumindo, é poder político, religioso atrás de tudo isso, né? Estados Unidos, aí vai, não querendo perder o seu poder, e ficam, né, com essa politicagem toda, porque política é uma coisa, politicagem é outra, né? E por trás de tudo isso, gente, resumindo, é política, sabe? Agora, claro, quem paga é o povo. Agora, de acordo com o povo, as pessoas tomarem conhecimento, conscientização da situação, eu acho que, não sei, como a Célia falou, né? Cada um tem que procurar desenvolver a própria paz para poder a paz fora ser ajudado, né? Não é tão fácil, mas a gente pode tentar, porque essa história de guerra, isso já vem de anos, como você já falou, a Sônia, né? Sônia contou aí todo o início, né? Da história toda, sempre houve desde a época de Jesus Cristo. Jesus Cristo não morreu na cruz para nos salvar de jeito nenhum, foi política mesmo, porque ele procurou mostrar a verdadeira história da humanidade e foi crucificado. E assim vai, gente. Se aparecer Buda, quem aparecer, se for mostrar a realidade do mundo, do planeta, vai ser condenado. Eu acho que cada um de nós, juntando a egrégora de paz que começa dentro de nós, eu acredito que vai ajudando. É isso que vai. O planeta está precisando, resumindo, o planeta está precisando disso, porque guerra vai continuar. Essa politicagem, esse conflito todo desses países, cada um querendo, ter o poder e manipular tudo, e só Deus sabe
eu não posso falar aqui que é YouTube, vai ficar, mas tem coisas aí muitos escondidas, manipulando. Então, é muito difícil. Então, o que acontece? Nós, cada ser humano, nós como não líderes, mas que estamos aqui, temos que ajudar o povo a tomar mais consciência da realidade e procurar um outro meio alternativo, sabe? Para ser ajudado, porque a guerra vai continuar, a guerra. Resumindo, é isso, na minha visão, né? Entendeu? Muito bem, Silena. E agora é a Filomena que tem a palavra. Ela é a última, com certeza, que apanhou um pouco de tudo aquilo que foi dito aqui para também acoplar aquilo que ela sabe, aquilo que ela pensa, aquilo que ela possivelmente se preparou para vir e como primeira vez aqui ao estúdio virtual. Como costuma dizer, meteram a batata quente na minha mão, né? Não, até porque está a ser beneficiada, porque já toda a gente falou que pode fazer um apanhado de tudo isso e, como eu disse, acoplar aquilo que pensa. Bom, eu coloco assim, eu não entro pelo lado religioso, porque tem duas teólogas aí e eu realmente não vou entrar pela parte religiosa. Todo mundo sabe que na parte religiosa isso já é secular, não é de hoje nem de ontem, vai continuar sendo enquanto as pessoas disputarem entre si uma energia maior. Eu, para mim, classifico Deus, Jesus, sou católica, mas eu coloco como sendo uma energia maior. Eu acho que o problema daqueles pedaços, além de geográfico, é, primeiro, o canal para o mar, que muita gente se esquece que a Jordânia quer. O apoio que nós temos, como a Celina falou, o apoio que nós temos a nível de Arábia, Irão e Rússia por detrás deles. Pelo contexto que está havendo agora, eu acho, para mim, a minha opinião é, única e simplesmente, desviaram as atenções da Ucrânia e deixaram de se dar notícias daquilo que está acontecendo, do massacre que continua na Ucrânia. Esta é a minha visão. Eles arrumaram um jeito de vamos deixar de pensar nisto e vamos centrar para aquele lado. Para nós que estamos na Europa, nós não estamos muito longe daquilo. Quando a gente fala que é lá longe, não é muito longe. Aqui, se houver alguma coisa mais forte a nível de invasões do Médio Oriente, nós vamos levar na Europa, vamos levar com eles todos. Então é assim, para mim, é o que diz a Celina, é politicagem, é pura política, é areia que estão jogando na cara dos outros. Não vejo atualmente mais nada. É terrorismo puro, matam inocentes, porque sempre foi assim, em todas as guerras morreram os inocentes, mas eu não posso dizer que tenho experiência ou que conheço alguma coisa mais em termos de religião. Por religião, eu conheço, ouço, leio sobre Jerusalém. Jerusalém, todos querem, mas ninguém quer dividir. Este é o grande problema. Quando eu falo em estratégia e quando eu digo que o problema é para desvio de atenções, quando a Celina falou há bocadinho que os Estados Unidos mandou o secretário da Defesa para lá, sabe qual é a origem dele? É judeu. Ele é judeu. Ele é judeu. Então, foram pô-lo lá porque
ele tem experiência de família. Ele não foi escolhido à toa. Quando as pessoas pensam que os americanos são os bonzinhos da fita, eles não são tão bonzinhos. Eles têm um poder de ignorância fora de série. Onde, a partir do momento que eles consideram, por exemplo, eu falo por Portugal, que nos consideram ainda sendo espanhóis. Quando nos perguntam onde é que fica, é lá na Espanha. Não. Portugal é um pedacinho parecido com Gaza, não é? É um pouquinho, é bastante maior, mas se a gente for falar em fronteira, que é aquela fronteira que não existe, é uma fronteira que não existe, é uma fronteira de poeira, que se não for respeitada, mete o pé e está do outro lado. Então é assim, eu vejo e continuo achando que o problema que está acontecendo em Israel é eminentemente só política. Não tem a ver com a religião. A religião divide. Quando o Joseph falou na situação da parte de Gaza, da parte de porque é que não se une? É pelo mesmo sistema que existe em África. E quando eu digo África, eu digo norte da África, centro-africana. Eu não aceito, por exemplo, que a África do Sul queira hoje pegar a bandeira de que vamos, pelo amor de Deus, silenciar os outros, porque eles não são exemplos para ninguém. Eles, há menos de 30 anos, tinham apartheid dentro de casa. Eles não se refizeram disso. Só quem conhece fala. Israel, você falou aí da África do Sul, a Israel está acusando a África do Sul de violar a Convenção do Genocídio a favor do Hamas. Tá? Sim, eu ouvi, mas eu, por exemplo, é aquilo que eu digo, eu não aceito esse tipo de colocação porque eles saíram do apartheid há pouquíssimo tempo, eles não conseguiram ainda refazer a história deles. E eles mantêm o apartheid na África do Sul. Continua havendo o bairro do indiano, o bairro do paquistanês. Há uma seleção a nível de pessoas que tenham as duas cores, porque eles ainda veem isso dessa maneira. Em termos da região de Gaza, ou da região palestiniana, o problema deles é tribal. As tribos não se entendem. Eles não se percebem. Cada um puxa por si. É igual àquela história do burrinho. Temos um burrinho, 2 burrinhos e um monte de palha. Se cada um puxar para o seu lado, o burro não vai comer. A palha vai continuar lá. Mas se os dois se juntarem, a guerra acaba. A guerra acaba, não há coisa para ser negociada. E depois temos as grandes jazidas de petróleo que estão naqueles solos. Quem é que quer a guerra? Eles querem, mas é para jogar areia na cara dos outros. Com certeza. Com um grupo de terrorista que deu e que recebe fomentos, recebe dinheiro, recebe financiamento do exterior. Gaza vai ser, para estes países que pertencem à ONU, a mesma coisa que foi o Vietnã para os americanos. Com certeza. Possivelmente. Bom, eu penso que é por aí. Não sei se alguém quer comentar algo mais sobre o assunto, se tem alguma ideia. Se alguém tiver, pode falar. Se não tiver, eu vou apresentar uma espécie de charada para nós terminarmos aqui. Ora bem. Não, eu só quero dizer uma coisa. Pode? É um dado que eu esqueci de comentar sobre a quantidade de pessoas, né, no conflito. Quantos milhões de refugiados palestinos existem, né? São 6 milhões, basicamente. Sim. 6 milhões, né? Sim. O que é que faz... isso aí
os palestinos são considerados a população de um dos maiores grupos de refugiados no mundo, né? Então, por aí vai. E aí Mas, Celina, por exemplo, nós temos que pensar, eu tenho visto as notícias em termos desses refugiados, eles estão numa região entre a saída da parte palestina para a fronteira do Egito, mas por segurança. Eles não querem sair do seu país. Não, mas em nível do mundo, ele segundo o Serviço Mundial da BBC, né? Isso aí foi a fonte que eu pesquisei, é considerado o maior número de refugiados do mundo. Mas a gente sabe que pela África, né, toda, como um todo, e mais de todos os cantos da África, menos, como você colocou aí, menos a África do Sul, que continua com o apartheid, a gente sabe que os refugiados são muito mais, né? Então, assim, nessa concepção, nessa diáspora, né, palestina, esse povo está distribuído por todo mundo, sabe? Por todo mundo. A maioria se instalou lá no Oriente Médio. A maioria está instalada no Oriente Médio. Então, assim, pelo mundo afora, né, tem isso. Mas eu quero até pedir desculpas ao grupo, e aqui ao Joseph, pelas minhas colocações, porque eu me emociono facilmente quando eu falo sobre guerra. Celinha, não tem que pedir desculpa de nada. Tá, mas isso tá, é algo que vem, que a gente não pode frear, e a gente não pode deixar passar batido, né, como fala por aqui. Não há que pedir desculpa absolutamente de nada, porque nós reagimos às coisas, portanto, não somos sentimento, nós somos tudo. Portanto, o que a Celinha sente na altura, se tem vá lá como um foguetão a querer sair, a querer ir para o ar, isso não há que pedir desculpa, porque isso é a forma de cada um de nós, por isso é que nós somos livres aqui. Cada um de nós se exprimir, dar a entender aquilo que pensa, aquilo que muitas vezes quer e às vezes não se pode também. A Sónia queria falar, ela levantou a mão. Sim, eu queria dizer que na faixa de Gaza não existem só palestinos, também existem judeus. Que todas as vezes que Israel ataca, não está a matar só palestinianos, mas também está a matar judeus. E tudo bem que a Palestina queira ser reconhecida como independente, queira a sua independência, mas também não pode consentir ser liderada por um grupo terrorista, que é o Hamas. E começa por aí. Enquanto aquele grupo terrorista estiver no comando das operações e liderando os palestinianos, não há paz ali. Não há paz. E é assim, isto é como a Celinha, isto é um assunto que mexe muito comigo, porque é de uma violência terrível. Aquilo que nós assistimos, a destruição, as crianças mortas, os familiares à procura dos seus familiares, os refugiados que estão sem condições nenhumas, porque assim o Egito não vai abrir fronteiras aos palestinianos, eles estão ali cercados. Eles estão ali fechadinhos. E depois é assim, aqueles é um povo tão massacrado, com tanta sanção, com tanta falta de tanto bem essencial, porque estão encurralados naquele bocadinho de terra. Epá, o que é que vai acontecer mais? Está a acontecer um genocídio, um novo holocausto, e o mundo todo está a fechar os olhos para isto. A Sónia falou aí no Hamas, falou na Palestina. O grande problema, penso eu, que eu também, politicamente,
eu não vou muito dentro das coisas, mas o que eu penso é o seguinte: não há um governo da Palestina. A Palestina não tem governo, tem uma coisa que se chama Autoridade Palestiniana. Se houvesse um governo, seria talvez um pouco diferente, mas eu creio que aqueles que fazem parte da autoridade, eles são completamente dominados por aqueles que são mais, mais retrógrados, talvez, por aqueles que são mais, chamam-lhes terroristas, mas eu não, às vezes eu considero o Hamas um grupo terrorista, outras vezes não, precisamente por isto. A autoridade palestiniana não tem força suficiente para poder querer impor que o seu território, Palestina, seja também um Estado. E foi para isso que aqui já se falou, quando foi dividida a Palestina, era para ser um Estado palestiniano e um Estado de Israel. Portanto, o Hamas está lá porque são aqueles mais aguerridos, os mais aguerridos, mais fora daquela simplicidade que tem a autoridade palestiniana. Não existe o governo na Palestina, existe essa tal autoridade, mas eu tenho a impressão que se houvesse um governo, a coisa seria muito diferente. Penso eu. Mas o Joseph acha que este grupo, que é radical, alguma vez vai deixar que haja um governo? Depende, tudo pode acontecer. Até porque há pouco eu falei numa charada. O território da Palestina, aliás, o território da faixa de Gaza, tem 41 quilómetros quadrados, claro, por 10. Portanto, 41 de comprimento, 10 de largura. E esse território fica entre Israel, entre o Egito e o mar Mediterrâneo. Agora eu perguntaria, a quem poderia pertencer a faixa de Gaza? É porque a faixa de Gaza está entre o Egito, que não se mexe, está lá sossegadinho e só abre os portões quando quer, e Israel. A quem poderia pertencer a faixa de Gaza? Porque, ao fim e ao cabo, a faixa de Gaza não está a pertencer a ninguém. A faixa de Gaza é aquele território onde a autoridade palestiniana não tem poder porque não quer, e então os tais radicais aproveitam-se do assunto. A quem poderia pertencer a faixa de Gaza, neste caso? Egito, Israel. Havendo um consenso, eu penso que poderia pertencer a Israel. E Jordânia. Israel. Teoricamente, parece que podia ser de Israel, mas com uma. Eu acho que são interesses políticos que movem aquela guerra e foram interesses políticos e religiosos que ajustaram com aquele povo lá para um canto. Eu temo que a faixa de Gaza não vai ser o Vietnã dos israelitas, como foi para os americanos. A guerra tem muitos interesses. Há povos muito poderosos por trás daquilo tudo, a mover aquilo tudo. E eu acho que se os palestinianos não se fugirem dali para fora, ou se não houver alguém de bom senso que ponha fim àquilo tudo, eu temo que a faixa de Gaza venha a ser o novo gueto, como foi no passado, em que as vítimas do passado agora são os agressores. Fatinha, mas aquela gente não tem para onde fugir. Aí é que está. Ninguém é pelo mar, eu não sei. É pelo mar, é pelo ar. Eles têm que sair dali de alguma maneira, porque não vão deixá-los em paz. Ninguém os quer. Eles um interesse muito grande ali. E é aí que está a injustiça. Quando foi a invasão da Ucrânia, o que é que nós vimos? Nós vimos o apoio de todo o mundo para salvar o maior número possível de ucranianos. Tu não vês isso na Palestina? O apoio, houve muito apoio, dão de armas, dão de tanque, dão de dinheiro, mas eles foram para lá. Foram para lá defender os ucranianos, não foram. Não foram, mas recolheram muitos, tiraram muitos do país. Tiraram?
Eu acho que não Não é é? justo. Eu acho que não é justo tirar a Muitos faixa de Gaza aos palestinianos. ucranianos vieram para Portugal. Mas afinal, a quem é que pode Quantos pertencer a palestinianos faixa não? de Gaza? A quem pode pertencer? Se a faixa de A Gaza Palestina. está. Sim, aí está. Mas é que a faixa de A Gaza. Palestina. Criaram 2 Estados. Certo. Que é que eles são 2 Estados, eles só não são um país. Exatamente. E porquê? Porque não há interesse em reconhecer a Palestina como um Estado tal qual como Israel. Quando, no princípio, quando a Palestina foi dividida, foi precisamente nesse sentido. Estado palestiniano, Estado de Israel. Só o Estado de Israel Pois é, mas aí, que vingou. Tem a palavra, Celinha. mas aí é aquela história. Israel se pronuncia, não sei que dia foi aí que falou, Israel vai lutar até o fim, a guerra vai continuar até o fim. Mas, porra, quando vai ser esse fim? Entendeu? Por que não entra todo mundo num acordo e cria exatamente esse Estado? Esse Estado que já existia, porque já existia. Então, por que não está ele confirmado oficialmente para o mundo que existe? É isso que é a questão da politicagem, que a Milene falou. A Palestina já existia, Pois só que foi dividida para dar uma parte a para Israel. dar o lugar ao Israel. No entanto, e a Sónia falou aí há pouco que aquela gente, acho que foi a Sónia, aquela gente está ali como espremida. E é verdade. É verdade. É verdade. Agora, a faixa de Gaza tem o Egito de um lado, tem Israel do outro. Eles estão no meio. E tem o mar Mediterrâneo. Mas é preciso ver que, eu tenho aqui a nota, é preciso ver também que a Cisjordânia e partes da Jordânia, que junto com Israel, que são donos da Terra Santa, eles também devem querer ter a sua palavra sobre esse território. A verdade é que eles estão ali, na faixa de Gaza, esse território, essa gente aí está comprimida. Está comprimida e ninguém se interessa por eles. Interessam-se, que eu tenho a impressão que tanto o Hamas como Israel querem essa parte, mas não querem que os palestinianos estejam lá. Por isso, essa mortandade toda. Isso é o que eu penso. Por aquilo que vejo, por aquilo que eu ouço. Não sei se estou certo, se estou errado. Eu penso que se a mentalidade mudasse, se os americanos pensassem de outra maneira, podia ser que os israelitas cedessem. Eu penso que os israelitas não querem ceder, não vão ceder, e os palestinianos vão continuar a ser oprimidos. Desde a Guerra de 6 Dias, lá pelos anos 1967, 67, que Israel ocupou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, faixa de Gaza, colinas de Golã. Então, assim, tudo isso, os assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém, tem sido assim, uma fonte constante de tensões, né? Então, tem tensão de todo lado, tem tensão. São ilegais? São ilegais pela comunidade internacional. E aonde está essa comunidade internacional que não dá o direito dos palestinos terem o Estado dele? Pois é, essa mesma comunidade. É esse questionamento que a gente tem que dizer para o ouvinte, para quem está nos assistindo, é jogar isso daí e perguntar, uma reflexão. Porque a partir do momento em que as pessoas começam a se preocupar, os acordos que estão sendo assinados desde lá atrás, né? O de 1990, se não me engano, no início dos anos 90, acordo de Oslo, e por aí vai, são acordos de paz. São acordos de paz. E por que não fazer agora?
já que já temos aí uma baita de uma guerra que ninguém está vendo. Olha, anteontem, se eu não me engano, hoje são 13, anteontem morreu um grande poeta ucraniano, o cara se alistou, um cara que escrevia muito bem, falava, um cara novo, 40 e poucos anos, foi morto na guerra. Quer dizer, aí tem outros locais, né, nesse mundo de meu Deus que também tem os conflitos. Como eu já falei, então, assim, por que não criar, né? Porque as autoridades da Palestina e as autoridades israelenses não sentam? Será que eles vão se matar, um olhando para o outro e conversando? Entendeu? Então, por isso é que o cara foi lá, o Binkley, né? Binkley. Celinha, né? Dos Estados Unidos. Celinha, mas para isso, para eles se sentarem, precisavam ter apoio. E custa grana. E o que é que está a acontecer? É que a tal comunidade internacional juntou-se para dividir um território, mas está muito quietinha e não faz nada, absolutamente nada, sobre este conflito. É o que eu falei, Joseph. Eles têm diferentes perspectivas sobre esse conflito. Eles não entram num acordo e muitas vezes eles querem buscar solução para os dois estados. Exatamente. E eu não vou longe. Na primeira vez que começaram a falar sobre isso, assim que aconteceu, eu não estou puxando brasa para o Lula, não, mas o Lula foi o pessoal do Brasil estava lá votando, ele estava presidindo, o brasileiro que estava lá, o chanceler brasileiro estava na sessão. Quem foi que deixou de votar lá também? Os Estados Unidos. Porque um diz não, aí todo mundo não pode refutar o que ele está falando, só porque um falou que não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, é uma comunidade que, diante de tantas e tantas maldades que estão sendo praticadas, né, tem que entrar num acordo para a resolução do conflito, porque não é o único. A minha preocupação, honestamente, é porque não é o único. Nós estamos aqui discutindo o Oriente Médio, né? Lá no Oriente, né? Mas lá na Coreia, que é pertinho, que está ali, que está fornecendo arma para o Hamas, e está ali. Fica lá, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Não porque eu seja dorameira, não é isso, não, mas é porque eu fico preocupada também, que ali é uma região extremamente conflitante. Pois é. Eu vou repetir, se houvesse interesse da comunidade internacional terminar com esse conflito, isso poderia ser feito. Poderia ser feito e a comunidade internacional poderia obrigar as partes conflituantes a sentarem-se e a discutirem o assunto. E não só, também da parte dos outros governantes de lá, porque na época do Shimon Peres e do Yasser Arafat, houve um período de paz bastante duradouro e eles até chegaram a receber o Prémio Nobel da Paz, ou seja, foi possível chegar a um acordo para ambas as partes. Porquê é que este acordo não se manteve? Porquê é que este acordo deixou de existir? A meu ver, tem a ver com aquele grupo radical que está lá na Palestina. Mas é uma geopolítica. É uma geopolítica pragmática, mas é isso aí. Exatamente. Bom, é um conflito que parece que não tem fim. Não sei se na realidade tem que haver uma mudança de mentalidades, como já foi referido aqui. Porque ali já não é religioso. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Não tem nada a ver com religião. É mesmo só política. As três religiões? Não. Israel, Jerusalém, tem as três religiões lá representadas. Mas, Sónia, mas é dentro do templo. Não é fora das muralhas. É uma coisa, eles dentro daquela área do templo, eles têm as três religiões. E mesmo assim tem as suas, de vez em quando tem umas rusguinhas entre os bispos locais. Se nós formos à história,
Se nós formos à história, não há conflito nenhum, pelo menos que eu me lembre, não há conflito nenhum histórico que não tenha religião no meio. E ela está aí e ela vai continuar. Alguém tem dúvida disso? A religião está no meio de qualquer conflito. Não tem. Religião política. Eu só quero dizer uma coisa, que o Blinken já foi lá 4 vezes. Nesses meses todos, ele já passou por lá 4 vezes. Então, Isso assim, é o o interesse... E o que é que você o Antony vê? Blinken, o E secretário de Estado dos Estados O que é Unidos. que ficou ele fez? resolvido com todas essas visitas? Pois é, mas ele faz tipo assim, até foi um jornal português que falou com relação ao périplo diplomático, né? Por todo o Oriente Médio, né? Visita 9 países, né, das autoridades palestinas e vai visitando. Ele quer, meu Deus, acho que ele nem carimba mais o passaporte, né? Já vai passar, opa, seu Blinken, tudo bem, passaporte, não, né? O cara tá, né? Então, assim, Nós aqui... E eu aqui, né, na ponta, assim, ali pertinho, perto dos cabos da internet, das redes, né, da nuvem, né, que não é na nuvem, é no mar, né, perto dos cabos da internet que ligam o mundo, eu fico aqui a pensar um pouco e refletindo. Eu falo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Que ação geopolítica pode acontecer para dar cabo desse maldito conflito? Né? Não, mas eu continuo... O negócio é porque os ventos democráticos, meu Deus do céu, tem tanta barreira pelo meio que você não imagina. O Joseph, ainda há pouco mesmo, falou com relação à questão da direita, né? Tal, Estado. Enfim, mas é porque a democracia é difícil. Ai, e só para reafirmar aquilo que eu disse há pouco, já aqui tivemos um debate em que discutimos sobre a religião e política de mãos dadas. Recordam-se? Religião e política estão sempre de mãos dadas. Portanto, há uma componente política forte, sem dúvida nenhuma, com todos os seus interesses na retaguarda. Mas há também a componente religiosa que não deixa de maneira nenhuma a política dominar completamente. Isto é o que eu penso. A religião dos homens, porque Deus não quer nada com esta gente. Isso é verdade. Não quer mesmo não, viu, Sônia? Mas a religião é aquilo que a gente sabe que é. A política também é aquilo que a gente sabe que é. E os interesses... Lá que tem que não tem nada a ver com este assunto. E os interesses estão em cada um dos lados, sem dúvida nenhuma. Mas para alguém isso, quer comentar? Se nós somos católicos, eu já coloquei a minha posição a nível de católicos para o Joseph, eu ponho agora para o grupo. Eu me considero uma espiritualista, porque eu fui criada na Igreja Católica enquanto vivi com os meus pais, portanto vivi com os meus pais durante 18 anos, e depois tive um casamento e um segundo casamento. Casei da primeira vez com um ateu e depois casei com um budista. Então é assim, é complicado, né? Então é assim, eu consigo pensar... Eu consigo pensar desta maneira. Política, religião, eu deixo para qualquer um, porque eu, por exemplo, com a minha vivência do Brasil, eu tive uma visão diferente de várias formas de se adorar a Deus, várias maneiras, desde as águas até ao céu. Então, eu fico naquela, com 2 teólogas aí, vocês acham que eu vou dizer alguma coisa contra a igreja? Não. Não vou. Não, mas tanto que eu não... Eu não estou deixando a Silene responder, mas eu acho que a Silene tem que responder isso daí, porque eu não sou teóloga, não. Quem é teóloga é a Creuza, tá?
Então, assim, Tá. a Creuza não está presente, A mas Creuza mas não outra tá cá. teóloga está, que é a Silene. Não, Mas a não, Silene a também Silene é. pode falar isso daí. A A Silene Silene é teóloga. Sim, ela é Creuza, Eu ainda faço confusão com vocês. É Lourinha, já sei. Isso, exatamente. É da capital federal. Aí, Silene, fala, Silene! Olha, eu tô assim, fazendo uma análise da discussão de vocês aí, política mesmo, né? É o seguinte, para começar, minha teologia foi da libertação, não foi aquela conservadora, viu? Até porque minha visão de Deus não é um Deus no trono, aquele Deus que manda e laceio e tudo é pecado, não sei o quê. Não. Para mim, a minha visão de Deus é uma energia que todos nós temos, esse Deus dentro de nós. É essa visão que eu tenho. Eu sou como é teu nome? Eu sou espiritualista também. Sou católica, por sinal, para começar, fui até freira. Estou no colégio das freiras aqui. Eu fui freira. José, já acabei achando o que eu queria. Então, minha visão é completamente diferente. Entendeu? Não Vejam vejo só, Como? Vejam só o que nós estamos a descobrir aqui. Vejam só o que nós estamos a... José, deixa eu falar, eu vou interromper a Celina, porque é uma coisa. Quando me falaram que tinha 2 teólogas no grupo, eu comentei para o Joseph em particular, eu disse, olha, é assim, eu não tinha visto o vídeo que vocês tinham colocado aí há um tempo atrás, onde se apresentavam todas e falavam das vossas especialidades e formações. E eu vi um vídeo que eu vi só até metade. Eu vi aquela situação de teologia e depois comentei com o Joseph. No Brasil é muito difícil, mas muito difícil, mulheres que estejam teólogas que não pertençam à Igreja Evangélica. Foi ou não foi que eu comentei, José? Foi. Por quê? Porque o que eu conheço de formação de teologia relacionadas a mulheres, ou elas foram freiras, ou elas foram, por exemplo, vamos a São Miguel, eu vou falar de uma pessoa da minha família, que era eu não vou dizer beata, mas ela era uma freira que não conseguia ficar dentro de um convento. Era assim que ela se colocava. Minha tia era da Ribeira Grande, uma grande catequista na Ribeira Grande, chamava Clotilde Câmara Sampaio. Ela educou 2 padres para chegarem ao seminário. Então vocês vejam o tipo de mulher que ela era. Ela não era formada em teologia em termos de papel, mas eu duvido que alguém conseguisse rebater uma Bíblia, um Novo Testamento ou um Antigo Testamento com ela. E um dia eu tive a audácia de perguntar para ela assim: tia, por que a senhora não foi para a freira? Diz ela assim: cruz credo, Deus me livre. E diz assim: tia, porquê? Porque eu não tinha coragem de ficar enfiada dentro de 4 paredes. E eu olhava assim e digo assim: mas que diabo, como é que a senhora consegue ser católica, fervorosa e apostólica de tudo quanto é jeito e não ter esse impulso de ir lá para dentro? A senhora fez tudo. A senhora educou 2 padres. Havia, não sei se vocês conhecem, eu não conheci pessoalmente, o padre Luís da Ribeira Grande. Eu conheci e eu falei muitas vezes com ele. Eu morei na Ribeira. Então, esse senhor
foi educado pelo catecismo da minha tia. Então é assim, quando me falaram, não, tem duas teólogas, digo assim, eu não vou debater com elas, de jeito nenhum. Religião, elas sabem mais que eu. E como eu sou, a minha maneira de ver é como espiritualista, mas eu aprendi isso foi no Brasil. Eu não aprendi isso em Portugal. Foi procurando aqui, procurando ali, tendo alguns convites para participar de algumas coisas, mas aí eu dava uma de São Tomé e dizia assim, vê para crer, eu não quero não, eu vou ficar fora. Então fui ficando na minha, fui absorvendo umas coisas daqui, outras coisas dali. Eu quando fui ver as coisas da Celina, eu disse, não, eu tenho que ir à procura de outra coisa. Aí eu já tinha comentado com o Joseph também. Eu conheci com um grande teólogo, vocês falaram no tal como é que é? O Frade Bufo, uma coisa assim, que era de São Paulo. Eu sei que no Ceará temos um grande teólogo e que era colocado à parte, era visto uma pessoa à parte pela grande parte da comunidade católica, que era o Dom Helder da Câmara. Sim, muito. Temos um grande teologista. Embora seja cearense, mas ele fez Recife. É de Recife. Conheci de perto. Eu conheci de perto, visitei. Silene conheceu de perto. Era um homem evoluído, muito santo, sim, muito. E tem um outro que é de São Paulo, que eu conheci, que era o Dom Arnes, Paulo Arnes. Sim, também é conhecido, sim, muito conhecido. Dom Paulo Evaristo. Sim, também. Mas eu não gostava dele. Não? Nunca gostei dele. Não. Eu sempre gostei do Dom Helder Câmara. Foi com ele, foi lendo muitas coisas dele que eu aprendi um pouco mais a parte de espiritualidade. Foi através dele. Foi ele era uma pessoa... A teologia, foi ele que fundou em Recife a teologia da Faculdade de Teologia da Libertação, foi Dom Helder que fundou essa, que eu fiz o curso lá, né, na Teologia da Libertação. Eu sei que o Paulo Arnes, ele começou com isso em 1967. As primeiras noções que ele teve dessa orientação, tanto que ele era considerado a nível do Vaticano, o Vaticano não gostava muito deles. Só agora é que está sendo reconhecido, de certa forma, alguma coisa através do Papa Francisco. Que ele tem uma... Foi preciso o Papa Francisco entrar para que as coisas fossem esclarecidas, né, Silene? Mudasse um pouco, sim. Mudasse um pouco. Eu, por exemplo, eu vejo... A aceitação da teoria que a gente vê por aí, algumas pessoas da área de protestantes, né, que hoje é muito grande, tal, principalmente no Brasil, é bem diferente, né? Então, eu tenho uma tia que é teóloga, ela tem 94 anos, eu estive com ela essa semana e a gente discutiu os vinhos que os padres bebiam. De onde é que vieram os padres, os vinhos que os padres bebiam no início do século? E a gente estava conversando isso. Então, assim, existem teólogos e teólogos, né? Então, é aquela história, né? A teologia, quem sou eu para dar maiores detalhes do que, senão a Silene aí, para responder os questionamentos. Talvez até a teoria da libertação, hein, Silene? Poderia dar um jeito na Palestina e Israel. Sim, mas se for numa linha realmente... Pronto, a teologia da libertação, ela foi baseada no marxismo, né? Não sei se vocês sabem. Sim, eu sei. Porque tem uma base, né? Então, foi isso. E
foi exatamente a partir dessa teoria que entrou a teologia da libertação com análise social. Tanto que eu trabalhei em Recife nessa área, né? E eu estava estudando teologia da libertação exatamente com Dom Helder na época, né? E para mim foi quando eu saí do convento, até essa, gente. Quando eu era. Eu fiz o curso de teologia quando eu saí do convento. Agora, eu sempre fui muito questionadora. Eu saí porque eu era rebelde. Mas aí foi quando eu queria fazer um trabalho mesmo de conscientização nas comunidades de base. Aí eu fui fazer o curso de teologia da libertação. Mas maravilhoso. Pena que. Sim, diga. Não, mas eu, por exemplo, eu coloco, na sua parte, eu coloco o seguinte: nós temos, e aquilo que eu conheço, portanto, eu estou falando do período que eu passei no Brasil, onde a teoria da libertação estava mais presente, era mais no estado de São Paulo, e havia o Dom Helder Câmara no nordeste do país. Então, o que é que nós temos? Nós tínhamos o Arnes, que eu considero dessa maneira, porque eu não gostava dele, não gostava mesmo. Ele era colocado como sendo o bispo vermelho. Uhum. Ele era na altura, antes de ser cardeal, todo mundo o chamava do bispo vermelho. E o Papa Francisco, né, ele é da linha da teologia da libertação também. Agora, claro que ele tem que ter, né, até meio entre os padres e bispos, também é difícil, viu, fazer essa reflexão da teologia da libertação. Muitos não concordam, sabe? Então, mas para mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi esse curso, sabe? Abriu muito, junto com a filosofia também, nessa linha aberta, entendeu? Tanto que sim, mas dentro a nossa da filosofia faculdade... tem que desconstruir. Como? A filosofia tem que desconstruir para construir de novo, né? Mas então a minha linha atual é espiritualista, eu gosto muito da linha holística, sabe? Budista. Eu fiz uma mistura, não uma mistura, mas eu peguei todas as linhas e fiz a minha própria, pronto. Aí eu respeito todas. Estamos juntos. Para mim, Deus para mim está em todo... Uma freira que fez várias misturas, vejam só. Eu criei pois não foi dentro, a minha linha. Não foi dentro de 4 paredes. Não, eu era muito consternadora. Não sei se alguém mais quer falar sobre o assunto de hoje, mas eu penso que não, acho que já foi aqui tudo dito, já fizemos umas descobertas também, se calhar vamos explorar essas descobertas aí mais para a frente. Eu creio que está na hora de nos despedirmos e, em primeiro lugar, quero agradecer, dar as boas-vindas novamente à Filomena, que é a nossa nova cara aqui na equipa. Quero agradecer o empenhamento que é sempre constante e sempre dentro das possibilidades de aparecer ou não aparecer. Quero agradecer a vocês todas, a esta equipa maravilhosa, porque sem vocês isto aqui não existia. Portanto, obrigado a todas, que tenham um bom fim de semana e que na próxima semana possamos estar todos juntos de novo, se possível. Portanto, obrigado, minhas amigas. Sónia, vamos despedir-nos então. Ora, então, boa noite a todos. Espero que tenham gostado do programa. Mais uma vez, bem-vinda, Filomena. Espero que tenham gostado. Obrigada. E é isso. Até o próximo fim de semana, se Deus quiser. Com um tema mais suave, porque esse daí é difícil. Veremos. Nós temos de falar de coisas sérias e isto é um problema muito sério. Nós podemos pleitear. Olha, eu uso por lema uma coisa que foi dita por um chefe maior a nível de grupo, e quando eu digo grupo, digo a nível de escuteiros.
Baden-Powell tem... O nosso lema maior é deixar o mundo um pouco melhor do que aquilo que eu encontrei. Eu fui chefe Se da isso Alcateia. puder servir... Se isso puder... Hã? Eu fui chefe da Alcateia. Eu sou aquela. Também eu já fui. Eu sou aquela. Eu não estou ativa agora, mas a partir do momento que a gente faz as promessas, nunca mais volta para trás. Não, isto fica enraizado. Aí bem. fica... Aí para ter uma ideia que isto em termos do Brasil foi um tanto ou quanto difícil para nós, inclusive para o nosso grupo, ser um chefe de grupo budista, que tem pouquíssimos no Brasil. Tem 2 grupos budistas no Brasil, um deles era o meu. Muito Então, bem. o que é que Depois da nós... Sónia, conclua. Pode concluir. Depois disso, veja as dificuldades que a gente tem em termos de poder tomar uma posição. Então, como Baden-Powell foi um homem, um inglês, que viveu numa terra africana para poder se identificar como mentor de jovens, eu acho que a gente podia pegar menos política, foi o que ele fez, menos política e rezar muito para que houvesse homens como ele que talvez dessem um jeitinho nesta parte que está acontecendo agora. Muito bem. Silene, vamos à despedida. Sim, desejo a todos uma boa noite, né? Bom fim de semana. Seja bem-vinda, Fernanda. Para concluir o assunto, eu acho que temos que trabalhar dentro de nós. Muitas vezes a guerra começa dentro de nós. A gente não vai mudar nunca o mundo fora se não mudarmos dentro de nós, entendeu? Então, começamos pela família, começamos pelos amigos, e assim vamos ampliando, né? E sejamos luz para o outro. É isso. Amém. Que desejo. E também pedir aos ouvintes aí que dê o likezinho, que se inscreva no canal, que aí o YouTube vai entender, nossa, esse assunto é maravilhoso e vai caminhar para muita gente. Obrigado. Obrigado, Silene. Celinha. Oi. Oi. Estava dormindo. Ela acordou. Eu estava aqui pensando no provérbio que fala que não jogue cinzas em arroz cozido, né? Mas essas palavras, elas não têm, assim, apenas o significado literal, não. Elas, na verdade, o ditado, ele diz que é para não estragar os planos ou a felicidade alheia. Então, Israel, não jogue cinzas no arroz cozido da Palestina. E que as pessoas tenham um domingo maravilhoso, uma boa semana que começa logo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado ao universo por ter podido estar esses momentos com vocês. Desculpem as brincadeiras, mas é que a emoção é muito grande. Eu tenho que fazer brincadeira. Tudo de bom, uma semana de muita luz para todos. Obrigado, Celinha. Filomena, chegou a hora. Eu agradeço vocês terem me aceito no grupo. Eu espero poder ajudar um pouquinho. Eu sou mais política do que religiosa. Eu espero poder ajudar de alguma maneira, porque eu penso fora da caixinha. E espero que todos tenham uma boa semana e que a gente tenha um feliz ano novo por este novo ano que começou, que ainda é uma criança. A todos, uma boa noite e espero que estejam satisfeitos com a atuação de todos. É isso. Obrigado, Filomena. Fátima. Sempre alerta. Bom, eu desejo que haja paz, que os homens se iluminem e que haja paz. E como dizia a nossa Sofia de Melbreiner, uma paz sem vencedor e sem vencidos. Uma boa noite a todos. Bem-aja. Amém. Portanto, agora vamos despedir-nos do canal. Vamos sair agora do canal para depois me despedir
do pessoal que está lá fora a escutar, apenas a escutar. Obrigado, minhas amigas. Até para a semana, se Deus quiser. Um bom domingo. Até lá. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. beijinhos. Beijinhos. Tchau.